do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar no Salmo 60, versículos 1 e versículo 2, que nos diz assim: Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Glória a Deus. Queridos, chegamos a mais um salmo e no salmo de hoje nós vamos ver o salmista mais uma vez clamando ao Senhor e reconhecendo que Deus estava distante. E o fato de Deus estar distante o colocava em uma situação de fragilidade diante do inimigo. Então ele clama dizendo para o Senhor que este voltasse para próximo dele, para que ele novamente pudesse sentir-se seguro diante dos inimigos. Então ele clama: ó Deus, Tu nos rejeitaste. E ele também declara: Tu está indignado. Ele declara também: volta-te para nós. A pergunta que nós temos que fazer é: será que Deus de fato está distante de nós? Ou somos nós que em algum momento nos distanciamos do Senhor? Isaías vai falar-nos que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Seguindo este entendimento, nós vamos concluir que, na verdade, somos nós que nos afastamos do Senhor e nos distanciamos dele. Ou seja, quando nós sentimos que Deus está distante, na verdade somos nós que temos que voltar a nos aproximar do Senhor, para que novamente nós possamos sentir o seu cuidado e o seu afago para conosco. Pois a palavra do Senhor nos diz: clama a mim e responder-te-ei. E a palavra do Senhor ainda vai nos dizer que quando o meu povo que clama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. Ou seja, isso nos mostra que somos nós que estamos distantes e que temos que fazer alguma coisa para podermos nos aproximar ou reaproximar de Deus. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que consertar-nos diante do Senhor. Consertar-nos diante do Senhor para quê? Para que novamente nós venhamos estar próximos do Senhor. Então, aqui nós vemos o salmista declarando: Senhor, Tu nos rejeitaste. Por que é que o salmista sentia-se assim? Porque eles estavam com o povo de Israel em pecado. Isso fazia com que eles tivessem sentido-se afastados do Senhor. E o pecado também causa ira, indignação no Senhor. Então o salmista reconhece que o seu estado havia provocado esse sentimento de rejeição no Senhor para com eles e colocado-o em um estado de indignação.
e isso era o suficiente para que eles pudessem estar, né, vulneráveis diante do inimigo. Então ele declara: volta-te para nós, volta-te para nós. Então, meus queridos, para voltar para o Senhor, voltar para nós, na verdade, nós é quem precisamos nos voltar para Ele. Quando nós olhamos para a nossa vida, reconhecemos o nosso estado, olhamos para Deus, nós então vamos sentir-nos novamente acolhidos pelo Senhor. E quando nós nos sentimos acolhidos pelo Senhor, nós podemos declarar como o salmista, pois diante dos apertos, uma das coisas que fazia com que o salmista fosse bem-sucedido era a forma como ele olhava para o Senhor. Isso está nos revelado no versículo 11 deste salmo, quando ele diz: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Ou seja, o salmista está declarando que, ainda que ele tivesse ao seu dispor um exército com centenas e milhares, na verdade tudo isso era em vão sem o auxílio e o socorro divino. Ou seja, não importa qual recurso você tenha, a sua confiança deve permanecer no Senhor, pois se a sua confiança estiver em Deus, você está demonstrando a Ele que verdadeiramente você pode ter todo o recurso humano disponível, mas a sua fé continua inabalável no Senhor. Ele diz então: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Ou seja, é Deus quem dá a vitória ao seu povo. A sua vitória, a minha vitória, ela vem do Senhor quando nós verdadeiramente reconhecemos a Deus quem Ele é e confiamos na sua força e no seu poder. Só para nós não termos aqui um entendimento errado, nós vivemos em uma dispensação diferente da do salmista. O salmista tinha as nações vizinhas, as quais ele habitava, como inimigos. Nós vivemos em uma dispensação em que a palavra do Senhor nos orienta que a nossa guerra ou a nossa peleja não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, e portanto a nossa guerra é no mundo espiritual. Os seres humanos, como eram os inimigos ali do salmista, não são os nossos inimigos no nosso tempo, mas nós vivemos em batalha o tempo inteiro para que nós não sejamos destruídos da comunhão espiritual com Deus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Muito obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando e eu aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.